Já tá sem som, tá? Boa noite, boa tarde, gente. Deus abençoe você e sua vida. Tudo bem? Seu lar esteja na paz, maravilha. Todos se cuidando aí nessa pandemia, nessa situação toda. Sejam todos bem-vindos. Que possamos ter uma tarde, um momento abençoado por Deus. Amém? Nós vamos começar no horário aqui certinho. O pessoal que for chegando já vai se enturmando, se entrosando, tá? E para começar, nós vamos pedir para o Senhor nos abençoar e dar a direção. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te benzemos, te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, pelo cuidado que o Senhor nos dá a cada momento, Senhor. E agora, nesta tarde, nós abrimos mão, Senhor, dos nossos afazeres, da nossa vida, para estar diante de Ti. Portanto, pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós, cuida do nosso lar, da nossa família, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que possa impedirmos na Tua obra. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir na vida de cada um, Senhor, dando a direção, dando a palavra, a instrução, dando entendimento, sabedoria, para que possamos fazer o nosso melhor para Ti, Senhor. Que esse tempo é do Senhor e nós entregamos a Ti a nossa vida, o chamado que o Senhor nos deu, que possamos honrar a Ti, Senhor, e alegrar o Teu coração. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor, participando, aqueles que não podem, aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos, ó Pai. É a nossa oração nesta tarde, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, sem delongas, não perder tempo. Vamos passar aí com a Sidneia, que tem muita coisa para aprender, para ouvir e para compartilhar. Eu só vou pedir que todos deixem os seus microfones desligados durante a apresentação, tá? Vídeo não tem problema, pode deixar ligado ou desligado, fique à vontade, porque no finalzinho, a hora que ela terminar, ela vai abrir um momento para que possamos fazer as nossas perguntas, tirar dúvidas e alguma outra colocação. Tudo bem? Deus abençoe, que o Espírito Santo direcione a voz e os ouvidos de todos nós. Vamos lá. Com você, Sidneia. Obrigada, Ed. Estão me ouvindo? O microfone está bom? Sim. Então, eu quero iniciar a minha fala agradecendo, né, sempre a Deus por esse momento aqui de compartilhar um pouco que eu sei. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: eu sei pouco, mas sou inteiro naquilo que eu sei. Então, eu vejo que ao longo do ministério, as pessoas têm chegado e perguntado: como que faz para dar aula na EBD? Eu quero lidar com criança, como que é isso? Então, ao longo dos anos, essas perguntas foram direcionadas a mim ou às outras professoras que passavam para a gente. Aí surgiu a ideia desse Meet, tentando acolher as pessoas que querem melhorar aquilo que faz, que querem entrar nesse ministério do ensino, que é um ministério que não é fácil, há muita responsabilidade bíblica, mas é um ministério que é bênção nas nossas vidas e através disso a gente pode abençoar muitas pessoas. E aí, voltando à pergunta, quero dar aula, por onde devo começar? O perfil do professor, de qualquer cristão, é devocional e leitura bíblica diária, né? Esse é o nosso perfil. O professor, ele tem um pouquinho a mais, ele tem que ter um tempo dedicado ao estudo, a pesquisas, a treinar em casa, que tem pessoas que são assim, bem tímidas, né? Para mexer com o público, treina em casa, cola perto de um professor experiente, observa, vê, faz perguntas. Você já tem o essencial, que é querer servir ao Senhor, ter a vontade de servir ao Senhor nesse ministério.
O Senhor conhece a limitação de cada um. Quando a gente olha para a Bíblia, nossa, quantas pessoas, né, tentaram fugir de Jesus? Ah, eu não posso, não sei, como é que eu faço? E Jesus usou aquela pessoa dentro das suas limitações. Então, procura o seu líder, procura o seu pastor. É um ministério assim que tem muita carência de pessoas para cuidar, para estar junto. Procura, eu quero fazer, como eu devo fazer, onde está precisando de mim? E a perfeição vem com o tempo, com o seu relacionamento com Deus. Você precisa começar, né? Precisa começar. Esse quero dar aula e fica sentadinho não acontece muito, ainda mais com criança. Então, eu quero começar. Por onde que eu começo? Vida devocional, leitura da palavra, estudo da lição, seja com a revista da lição do professor e do aluno, né? Estude o perfil da sua turma. É de infantil, dos 4 aos 8 anos? É pré-teen? É teen? Qual é o perfil da sua turma? Qual é a característica da turminha que você vai cuidar? Eu sei que tem igrejas que a gente passa por todas as salas, né? A de 2, a de 4, a de 6, a de 7, a de 8. O infantil tem muita essa necessidade. Então, é bom conhecer um pouquinho, porque a mesma estratégia não dá para usar para um de 4 anos ou de 2. A história você vai contar diferente. Você vai usar os textos bíblicos de uma forma diferenciada, para que você conquiste aquela criança dentro do ensino bíblico. Bom, já estou lá, já sou professora, mas por onde eu começo a minha aula? Escolha o tema. Você, a sua equipe, ou você e o seu pastor, um tema. Já fizemos uma vez com o tema geral, desde o adulto até o infantil. Ou também você pode fazer um tema só para o infantil. Bom, escolha temas que dê continuidade. Então, a minha sugestão é, se você escolheu, eu vou falar sobre a vida de Jesus, faça um planejamento desse projeto. Vai durar 2 meses, vai durar 3 meses. O que eu vou abordar na vida de Jesus? É desde o nascimento ou é somente alguns pontos que eu vou dar destaque? Você tem que ter isso planejado. Por quê? O aluno que vai na EBD, ou ele assiste a escola dominical virtual, ele precisa sentir a sequência, ele precisa sentir a continuidade, porque cada dia cai um assunto de paraquedas, e para a criança muito pequenininha, tá, do infantil até os 9 anos, é preciso essa organização da rotina, do roteiro e do tema. Ela consegue memorizar mais. Então, se o tema da EBD foi específico, veja com a sua equipe o que você quer desse tema. Se o tema for, esse tema não dá para trabalhar com tal turma, eles são difíceis, tal. O tema é geral para todos. O que vai mudar? A estratégia. Como você vai chegar naquela criança, naquele momento. Eu gosto muito de trabalhar com memória bíblica. Eu estava lendo um artigo muito interessante da neurociência, como que o cérebro da criança aprende. Foi bem interessante que eu pude colocar isso dentro do ensino bíblico. Quando a gente assiste alguma coisa, assiste um filme, você sempre já assistiu esse filme e não tinha notado aquele detalhe, nossa, aquele vocabulário, aquele copo sobre a mesa. E vocês que já trabalham com criança e têm criança, já observaram, né, seus próprios filhos, que eles assistem desenhos várias e várias vezes. O mesmo desenho. Nossa, como é que ele não enjoa? Como é que é isso? A neurociência, ela diz que o cérebro aprende por repetição. Nessa fase em que a criança ainda está construindo o seu conhecimento. Então, cada vez que ela repete o desenho, então, cada vez que nós repetimos uma história bíblica, um texto, uma música, alguma coisa relacionada com o ensinar e aprender, ela aprende por repetição. Porque no cognitivo dela, na cabecinha dela, ela não está aprendendo de novo.
ela está aprendendo algo diferente. Sempre tem algo a acrescentar. Por que que a gente, voltando lá, por que que a gente assiste o filme várias vezes? Nossa, eu gosto tanto desse filme, toda vez que eu assisto é interessante. Porque cada vez que você assiste, alguma coisa do filme é novo no seu cérebro, é novo no seu conhecimento. Ele acrescenta. E esse acrescentar, ele cria uma memória a longo prazo. Nós temos trabalhado com as crianças com memória a longo prazo bíblica, pensando no seguinte: quando essa criança ficar adulta e você chegar para ela e perguntar assim: o que que você lembra da sua infância? Ah, da minha infância, eu lembro das aulas da IBD. Ah, eu lembro da IBF. Ah, eu lembro da tia, né, tal, que contava umas histórias assim. Isso é um orgulho para o professor de EBD. Poxa, ele lembra da história, ele lembra daquele momento. Então, você criou uma memória a longo prazo de referência bíblica. Isso é uma construção que acontece agora no infantil. Bom, dentro do tema, a gente tem que estabelecer um roteiro, um ponto de partida. E os pontos que eu quero abordar ao longo do tempo. Então, você pode fazer 2 meses, 6 meses, 3 meses, fazer um fechamento. Já tive experiência de trabalhar com um projetinho bíblico de 2 meses, e aí faz um fechamento com eles apresentam, ou alguma coisa que faça com que eles vão lá e falem, eu aprendi. Dá para fazer isso também no virtual, tá? Com os registros. Então, são sugestões que você pode usar tanto no físico, no espaço, quando estiver lá, né, frente a frente com a criança, como algumas sugestões você pode usar no momento que nós estamos, que é o virtual. Tá? Se você vai abordar missões dentro do roteiro, você vai estabelecer, vou falar sobre missões. O que da missão você quer falar? Você quer falar da história? Como a missão começou, ou você quer falar da missão atual, ou de alguns missionários específicos. Você tem que ter isso claro para você não se perder, porque a criança, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Ô tia, você já falou disso. Ô tia, né? Ó, você já falou disso aí aquele dia. Então você começa a ficar repetitivo na história. Você tem que ser repetitivo na organização do que você vai apresentar para essa criança, tá? As estratégias, o vocabulário vai mudar, vai ser diferente de acordo com a faixa etária que ela está. Rotina. Dentro do roteiro, você tem que estabelecer rotina. Eu insisto muito na rotina porque ela ajuda a organizar mentalmente a criança, tá? Então, a criança muito pequena, vocês sabem que ela não tem muita noção do que é manhã e tarde, né? Então ela fica um pouco perdida. A rotina, ela ajuda essa organização, porque ela precisa disso. Mama, agora é hora do almoço, agora é hora de fazer lição, agora é hora de ir para a igreja, agora é hora disso. Então, isso ajuda ela a se organizar e também ajuda na disciplina, tá? Na disciplina. Essa rotina, ela pode ser flexível. Eu tenho aqui um modelinho que a gente usa lá na igreja. Esse é um reloginho, vocês dá para ver, tá? Ele é separadinho por cores. Então, eu tenho oração, uma dinâmica, memorização de versículo, o louvor, a lição bíblica e a brincadeira. Isso aqui foi uma sequência que a gente escolheu fazer. Mas essa rotina, ela pode ser flexível. Você pode escolher como você quer começar. Ah, eu quero deixar a dinâmica mais para o fim. Eu quero dar mais um enfoque no início sobre o texto, sobre a história, tá? E isso aqui também ajuda a criança. Tanto você, no seu virtual, você está fazendo, segue uma sequência, toda vez que ela for assistir, eu já sei, agora é oração, agora vem a história. Isso diminui a ansiedade infantil, porque ela antecipa fatos. Porque se você disser assim, olha, crianças, semana que vem a gente vai fazer um passeio com o pastor. Já chegou o passeio? Hoje já é a semana que vem? Gera, né, uma curiosidade, assim, uma ansiedade. Então, a questão da rotina, do tempo da lição, ajuda você a não ser interrompido.
E a criança, ela se acostuma com essa rotina. Bom, agora eu não posso pedir para ir no banheiro, porque agora é a hora da história. Agora eu não posso pedir para ir lá brincar com os brinquedos, porque a tia está servindo o lanche, que agora é a hora do lanche, tá? Pode ser confeccionado com cartolina, com EVA, com o que for mais prático para você, direcionado o que você tem que fazer. E esse reloginho ajuda muito ao professor que está iniciando, que está inseguro ainda, né? Lidar com os conflitos ali que pode ter criança que sai correndo e você tem que parar a aula para ir atrás. Então, esse reloginho, ele ajuda você, professor, a se organizar. Então, a gente pensou nesse relógio, nessa rotina relacionada ao professor. Então, além de ser flexível, um ou dois itens, não pode mudar sempre, porque senão a rotina também fica diferente, tá bom? Diminui a ansiedade, antecipa acontecimentos e organiza a sua aula. A rotina, ela tem que respeitar o tempo de concentração da criança. Tem aulas, que a gente está vendo bastante, que tem aulas que duram 1 hora e meia para o infantil. 1 hora e meia, a criança ela tem uma concentração de 15, 10, 20 minutos, dependendo da idade que ela está. O máximo 20 minutos nessa idade que a gente está falando aqui, que é de 4 até 9 anos. Se você der uma aula muito comprida, ela vai assim, poxa, eu estou cansada. Ela não vai ver de novo. Mas se você fizer uma aula respeitando esse tempo de concentração, o tempo dela captar o que você quer, do seu objetivo, da sua aula, ela, eu quero ver de novo. Ou, tia, põe aquela aula, põe aquela música, põe isso, põe aquilo, porque gerou um estímulo de situação de memória a longo prazo. Então, cada vez que ela ficar interessada e assistir, ela vai se lembrar do versículo, da música, da história, da tia que falou, do tom que falou, vai criando aí referências para as nossas crianças. Seja ela criança que frequenta a IBD, seja ela uma criança que é levada por uma tia na IBD, ela cria memórias. E essas memórias vão se estendendo e vão se reafirmando ao longo do tempo em que ela vai recebendo os estímulos bíblicos, tá bom? Em escola, a gente fala muito em estímulo, né? Então, tem que estimular a fala, tem que estimular a audição. Então, em EBD, eu falo muito assim, estímulo bíblico. Como estimular a Bíblia? Porque as crianças, elas não querem muito ler, né? É difícil, é comprido, é isso aqui. Então, a gente precisa fazer esses estímulos com a criança. Vídeos curtos que favorecem a repetição, é muito importante. Uma coisa interessante também, nessa questão da memória, mesmo que a criança, ou mesmo o adulto, que às vezes fala, né? Eu já sabia. É uma coisa, assim, inconsciente. Ela sabe agora um pouquinho mais do que sabia antes, tá? Do repetir. Mesmo com as histórias, com recursos diferentes, poxa, a professora tal falou sobre Davi. Eu também vou falar sobre Davi. Se está dentro do seu planejamento, combine vocês, se for do mesmo local, fazer com estratégias diferentes. Explorem as estratégias. Fantoche, teatro, sombra, massinha, pintar a mão, pintar o rosto. As crianças pequenas, elas gostam muito de manusear, elas precisam desse manuseio, porque elas estão na fase do concreto. Então, se chegar, né, na igreja, vocês podem ver, se você pegar uma revista e ler a história, eles vão dispersar rapidinho, rapidinho, até para você conseguir colocar eles de uma forma que, a tia está falando, já acabou a IBD, já acabou o culto, o pastor já deu a bênção e os pais já estão na porta para buscar. E não deu tempo de trabalhar aquele conteúdo. É um momento muito rico. Nós temos 40 minutos a 1 hora para fazer isso com a criança quando ela está com a gente numa IBD. No virtual, a gente não sabe o que está acontecendo, porque ela pode estar ou não prestando atenção. Por isso que é importante pedir a participação dos pais, coloca para assistir, façam desenhos, põe para a tia, manda no Zap, manda no Face, porque você tem um retorno do que você está fazendo, falando. Bom, dentro da rotina,
é sempre bom começar com uma oração. Eu tenho aqui uma sugestão. Se você virtualmente fechar o olho, às vezes a criança está lá, tipo assim, por que a tia fechou o olho, abaixou a cabeça, né? Não está entendendo muito o que está acontecendo. Então, você pode usar um recurso muito legal, que pode ser feito com cartolina, coisa assim, pode ser feito um roxinho. E agora, chegou a hora da oração. Vamos orar? E aí você fecha os olhinhos e faz a oração. A criança, em tela ou pessoalmente, ela vai ficar de olho se o menininho vai abrir o olho ou não. Porque se ele abrir o olho durante a oração, ele vai contar para a tia, né? E virtualmente, no Face, e a criança também vai ficar concentradinha, mesmo que ela não feche o olho, mas ela vai ficar de olho no bonequinho que está com o olho fechado. Então, ela conseguiu visualizar e ouvir a sua oração. Tá? Então, é um recurso que dá para usar muito simples. Terminou a oração, a gente coloca ele aqui. Dentro disso, eu tenho que colocar música nessa rotina. Como que eu coloco música nessa rotina? Eu sugiro que seja tudo alinhado, tá? Se a sua aula é sobre obediência, tudo tem que estar alinhado com o tema, com o objetivo que você quer, tá? Tudo tem que estar conectado, porque isso favorece a memória. Então, eu tenho lá obediência. Escolho um texto bíblico que fala de obediência. Eu pego um versículo que faz referência sobre obediência. Eu pego um personagem bíblico que faz referência à obediência, à história que ele viveu, que ele teve que obedecer e ele teve frutos quanto a isso. E eu coloco dessa forma. Se eu coloco 3 músicas, uma tem que ser do tema. As outras podem ser de um tema anteriores para reforçar, ou de um tema que você ainda vai trabalhar, que já está preparando aí o caminho para chegar lá, tá? Para a criança muito pequena, isso é muito importante. Esse alinhamento do texto, da música. Eu lembrei agora, só retomando a questão do relógio, às vezes a criança interrompe a gente, né? Bem na hora da história, vai falar de alguma coisa que fez em casa. Olha, calma, não chegou a hora de você ainda, da gente compartilhar, porque tudo tem seu tempo. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1, diz que há tempo para tudo. Então, tudo que você for dizer, de dar uma ordem, de explicar, procure colocar um versículo de referência. Não é aquela coisa assim de, olha, o versículo está mandando você. Não é isso, tá bom? É de uma forma que a criança possa absorver com paz, com mansidão. Nossa, até isso Deus pensou, hein? Em organizar o tempo. Então, eu tenho que respeitar o tempo, tá bom? Então, no versículo de obediência também está sempre alinhado, diversificar as músicas. De vez em quando, é, eu sugiro colocar uns hinos, trechos curtinhos de hinos tradicionais, mesmo com os cânticos, né, atuais, para a criança conhecer a nossa história, a história da igreja, que a história da igreja começou assim, que era assim que eles cantavam na época, que era assim que eles louvavam, e são letras que Deus deu para eles também. Dá para fazer uma aula de comparação, né, de hino com os cânticos, qual é a linha? Olha como eles cantavam. Eles não tinham, né, não tinham como projetar essas músicas, não tinha ainda cópias, então eles tinham que memorizar, então eles faziam dessa forma, em versos repetitivos, versos que combinavam, que rimavam um com o outro, que facilitava a memorização. Olha, criança, aí você tem todo um gancho para contar sobre a história da nossa igreja, né? A história das pessoas que sofreram por Jesus. Então, apenas uma música dá toda uma curiosidade, dá para você fazer uma roda de conversa com essa criança. Colocar música de acordo com a idade, isso é bem importante. De repente, você está lá com uma criança de 2 anos, de 3 anos, né, de 4 anos, e você coloca uma música mais relacionada para o adulto, mais para o teen. Ah, mas porque eu gosto, é bonito e tá com a letra do texto que eu vou falar, olha. Mas a criança não vai fazer sentido para ela, tá? Então, crianças de 2, 4, 3, a referência muito forte dela são as músicas dos Três Palavrinhas. São curtas, objetivas,
bem diretas, e os versos se repetem. Vocês observarem, que vocês ouviram, observe essas características dos 3 palavrinhas. E encanta crianças de 2 a 4 anos. Encanta. Aí, 4, 5 anos, já começa a mudar um pouquinho as características, o perfil, porque o cognitivo dela está também evoluindo, está mudando. E aí não dá mais para ficar só nas musiquinhas. Você tem que ampliar isso. Pesquisa com o seu aluno, qual é as músicas que ele gosta? É as músicas que mexem mais com o corpo, né? Que faz referência a levantar as mãos, bater palmas. Pesquisa. E aí procura colocar as músicas que ele está familiarizado. Isso ajuda bastante a ter o interesse e ao domínio da turma. Tá? Lembrando de tudo isso, da rotina, a palavra tem que ser o foco, tá bom? Nós temos na internet recursos, assim, maravilhosos, incríveis, de luz, de cor, de fundo, de texto, mas muitas vezes, realmente, prende a atenção da criança. A criança está lá, olhando, mas ela não absorveu o que estava ali, porque a palavra não foi tão direcionada, a palavra não foi preparada, né? Não foi pensada, às vezes de uma forma que alcançasse aquela criança. Passou, a palavra passou rápido, né? O foco maior foi o fundo, tá bom? Os recursos. Então, procura colocar assim, qual é o meu objetivo com essa aula? Qual é a palavra? Qual é o meu objetivo? Eu quero que ele entenda. Se eu vou falar do amor de Deus, que ele entenda o que é esse amor. Se eu vou falar da obediência, eu quero que ele entenda o que é obedecer. Se eu vou falar sobre o pecado, o que é o pecado para a criança? A nível de criança, eu uso bastante assim, eu falo, eu ouço e vejo aquilo que agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Tia, mas então xingar é pecado? Se você xingou o coleguinha, é pecado. Entende que o pecado no nível de criança para ela poder compreender. Claro que isso, ao longo do tempo, né, da sua faixa etária, vai mudando as características, e aí você pode aprofundar um pouco mais. Mas a nível de criança, a nível bem pequenininho mesmo, a gente já começa a falar disso. Usar recurso visual. O recurso visual, ele favorece a memorização, a associação de acontecimentos e favorece a concentração. Você consegue ali chamar a atenção da criança. E não precisa, irmãs. Mas Sidneia, eu não tenho, assim, minha igreja não tem condições de comprar alguma coisa grande, eu não tenho condições de investir, o ministério está precisando de dinheiro, né? O ministério que mais precisa de dinheiro é o infantil. Vamos usar aquilo que a gente tem nas mãos. Vamos nos colocar diante do Senhor. E o Senhor vai abrir as portas. Teve uma aula que eu só peguei um lençol, da minha casa mesmo, me enrolei, sentei lá com as crianças, que era meu dia, né, na escala, e aí eles ficaram olhando assim para mim, eu falei, vem aqui pertinho. Tá vendo como eu tô diferente? Como que eu tô? Aí eles foram descrevendo, tia, você tá... Então, antigamente, lá no tempo de Jesus, as pessoas se vestiam assim. E eu tô representando hoje uma mulher. Essa mulher está lá na Bíblia, aí mostrei a Bíblia para eles, mas eu não tirei o lençol de mim. E eu só tinha o lençol de recurso, o lençol e a Bíblia. Só isso. Eles ficaram tudo sentadinho, né? Então você tem recursos simples possíveis. Mas eles não vão prestar atenção. Hoje as crianças estão com internet, estão com o Zap na mão, estão com o Face. Eu posso dizer com toda segurança, mesmo com os recursos mais simples, mas você se dedicando, se preparando e estudando aquele texto, você consegue a atenção daquela criança e você consegue alcançar seu objetivo. Tenho certeza disso e tenho experiência nesse contexto, tá? De pessoas, de crianças assim, deixarem o celular para ir lá ver. O fantoche é algo assim que encanta muito. Então, se você manipular bem o fantoche, fazer de uma forma que ele, nossa, esse fantoche está vivo. A criança, ela deixa o que está fazendo e ela se aproxima.
daquele material para ver o que está acontecendo. Tá? Então, se aperfeiçoem, leem livros, pesquisem, estudem o texto e tudo isso acompanhado de oração. O Senhor nos dá ideias assim incríveis que depois, para a gente pôr em prática, a gente precisa orar de novo para poder pôr em prática, né? Porque a gente, nossa, como que pode? Eu não tenho nada. E o Senhor faz muita coisa. Criança aprende o que é o ensino da Bíblia? Aprende. E tem como você descobrir isso, tá bom? Por quê? A gente foca muito nisso. Criança tem que aprender, ela vai na IBD, ela tem que aprender a Bíblia, ela tem que estudar a Bíblia, porque ela está ali para aprender das coisas de Deus. A EBD, ela tem que gerar bom comportamento na criança, comportamento cristão, seja ela virtual, seja ela presencial, tá? Uma vez uma professora foi abordada por uma mãe, alguns anos atrás, e a mãe falou assim, nossa, eu não estou aguentando meu filho, tá desobediente, tá isso, tá aquilo. Isso bem na porta da igreja, né? Aí a professora falou assim, e eu estava perto, e eu achei a resposta, assim, muito, muito boa. Ela falou assim, então, você precisa trazer ele na igreja, na escola dominical, porque a gente está trabalhando sobre comportamento, solidariedade, obediência, e domínio próprio. E aí foi conversando com a mãe e explicando para ela, né, convencendo ela que a EBD não é só para ficar lá, a cultinho não é só para ficar lá, a gente também ensina de Deus. E esse ensinamento traz mudança de comportamento. Assim como a gente assiste uma pregação, poxa, o pastor falou tal coisa, nossa, eu preciso rever meu comportamento, minha vida com Deus, né? Nossa, o que eu estou fazendo não está muito legal, eu preciso melhorar, eu preciso pôr em prática essa palavra que eu estou ouvindo. Então, para a criança é a mesma coisa. Você precisa estimular e dar alternativas para ela colocar em prática aquilo que ela está aprendendo na IBD, tá bom? Então, uma das sugestões é, numa aula seguinte, ou por desenho, no caso do virtual, desenha para mim, escreve um bilhetinho, mande uma mensagem, e se você tiver pessoalmente, você pode fazer perguntas com essa criança. O que a gente estudou semana passada? Foi sobre o quê? E aí você vai retomando a sequência do roteiro, tá? Você vai reafirmando, nossa, tia, essa semana eu não obedeci minha mãe, eu não pratiquei obediência. Olha, precisa ver. Aí você dá uma puxadinha de orelhinha santa na criança, né? Ó, precisa ver. Não foi isso que a gente ensinou. Olha o que a palavra diz. Mais uma vez, você tem aí a referência bíblica para essa criança. Tá? Que a palavra ensina, a palavra gera novo comportamento. A palavra gera uma criança convertida. Posso fazer brincadeiras na aula? Eu não vejo problema, mas eu oriento que as brincadeiras têm que estar alinhadas ao que você falou, né? De repente você falou toda uma aula, escolheu uma música bacana, tal, tá tudo certinho. Aí quando chega nas brincadeiras, porque você tem que ter lá uma brincadeira já dentro do seu roteirinho de aula, da sua rotina de aula, e uma de reserva, porque às vezes a gente sai lá, né? Nossa, o pastor não terminou o culto ainda, já terminei tudo aqui, o que eu faço com essa criança? Então você tem que ter uma reservinha aí. As brincadeiras, procure colocar sempre alinhadas ao que você está fazendo, tá? Eu tenho algumas sugestões, talvez alguns já conheçam, outros não. Essa coleção aqui, ó, ela é muito bacana, tá? Então, são 52 maneiras de incentivar a leitura bíblica, e não é de sentar e ler, são jogos, são brincadeiras mesmo, brincadeira de correr, de pular, de recortar, de acertar o alvo bíblico. Então, você tem uma brincadeira que movimenta o corpo, que é a faixa etária, tá cheia de energia aí, né? Eles estão com toda a sua, como que eu falo? Eu gosto muito de falar de energia, de energia compactada, mas está lá. Parece pequeno, mas está lá. Está com gás todo. E aí você tem, poxa, eu já fiz aquilo, ela participou tal, e agora?
coloca uma brincadeira bíblica, tá? Fazendo referência ou ao tema geral ou ao tema da sua lição. Você está reforçando. Percebe que é Bíblia o tempo todo, que é palavra o tempo todo? Porque é isso que ela foi fazer na igreja, tá bom? Além de congregar com os amiguinhos, com os pais, com os familiares, ela saiu de lá abençoada e enriquecida com a palavra de Deus. Sempre que você encerrar uma aula, procure colocar aplicação para a vida. Tá? Se eu contei uma história bíblica, se eu trabalhei um texto, chegou no finalzinho, como você pode praticar isso? Você tem que dar sugestões para a criança. Se você falou sobre solidariedade, ó, essa semana vocês vão praticar uma situação de solidariedade. Para a gente colocar aqui no nosso cartaz, ou tirar uma foto. Mesmo que ela saiba, mas ele vai fazer só naquela semana. E não semana seguinte. Semana seguinte é uma outra coisa. Porque se ele está falando sobre aquilo, naquela semana, a referência da criança é ainda limitada. Então, ela vai praticar ali. Na outra semana, você coloca uma outra aplicação. É obediência? Vamos obedecer. Aí você vai escolher alguma coisa que ele tem que praticar obediência. É oração? É sobre a oração? Essa semana você vai orar. Sobre o quê? Aí você pode fazer com eles tipos de oração. Oração de gratidão, oração de petição, oração de quebrantamento. Você pode preparar uma aula só de oração e fazer com que ele pratique. Em um outro momento, em um outro planejamento, você pode retomar esse tema de uma outra forma, de uma outra estratégia. E a ponto que, criando essa memória a longo prazo, a criança começa a praticar. É natural, é coisa de crente, é coisa de cristão. Ela está ali e ela começa a praticar. Então, está gerando um comportamento cristão de uma criança que frequenta, que aprende a palavra. Tá? Então, assim como a aula é preparada, tudo dentro dessa aula tem que estar alinhado, tem que estar preparado. Um exemplo também de uma sugestão de recurso visual. Você pode pegar um guarda-chuva, tá? Uma vez nós fizemos a chuva do amor de Deus. Pegamos um guarda-chuva, sentamos lá no meio das crianças com guarda-chuva. Tia, o que é isso? Não está chovendo. Ai, tá sim. Deus está derramando tantas bênçãos, não está vendo? Vem aqui debaixo do guarda-chuva, vamos aqui admirar. E a gente começou a falar das bênçãos de Deus. Então, a proposta daquele dia era falar sobre bênçãos. O que a gente tinha na mão? Apenas um guarda-chuva. A gente conseguiu um guarda-chuva bem grande e a gente acolheu aquelas crianças ali. Tá? Eu gosto muito de sugerir, porque as pessoas ficam assim, Sidney, eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso da tia Lu, lá, que eu vi lá no Face, eu não tenho recurso daquela outra tia. Elas são abençoadas. E elas, se você conhecer a história delas, começaram assim também. Né? E elas foram usadas e abençoadas por Deus para expandir esse conhecimento aí sobre estratégias de como abordar, de como chegar na criança. Então, minhas irmãs e irmãos, comece com o que você tem. É o talento que você recebeu na mão. Não enterre, não coloque em outro lugar. Ai, mas eu tenho isso, mas eu não tenho equipe. Comece. Comece a formar uma equipe, convida pessoas, ajuda, porque às vezes a pessoa não quer ir porque ela não sabe como lidar. Eu não sei dar aula. A gente te ensina, a gente te ajuda, a gente te apoia, tá? Isso estimula bastante e a gente acaba tendo muitas pessoas no ministério. Eu não sei quanto está o tempo? Bem? São... Bom, Marcelene, estou encerrando, tá? Encerrando, então, esse momento, eu falei assim, muito objetivo e pincelamente, essas estratégias, para a gente entender, elas criam memórias de ensinamentos bíblicos, mudança de comportamento, a conversão infantil, e ela promove o amor em servir ao Senhor.
né? Que é o nosso orgulho em ver a criança lá na frente cantando uma historinha. Às vezes os pais nem ligam, às vezes, muitas vezes, nós, professores de EBD, estamos mais preocupados com a salvação dela do que a própria família. Por isso que a gente não desiste, por isso que a gente está lá insistindo, né? E buscando, eu tenho que aprender tal coisa. Ai, tia, me ensina isso, me ensina aquilo. Então, isso nos serve para também sermos abençoadas. Nós fomos abençoadas, estamos abençoando crianças. Então, as aulas, eu vejo que as aulas devem gerar mesmo, deve gerar mudança de comportamento na criança. Às vezes, no professor, gera insegurança, né? Gera decepção. Poxa, minha aula não foi legal. Poxa, eu preparei tanto e só veio 2 crianças. A gente sabe que acontece tudo isso, mas não desistam. Não desistam, tá bom? Que possamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Quero, então, fazer um encerramento com um versículo que está lá em Salmo 102, 12, que diz assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz, a memória do teu nome. É o que nós, professores de EBD, estamos criando das nossas crianças, seja em sentido virtual, seja apenas gravar um versículo, seja numa aula presencial, seja num piquenique, que eu possa sair com eles e falar dali, eu estou gerando uma memória bíblica. Tá? E essa memória, ela não sai, ela se estende, ela se torna longa. E aí ela se torna um cristão adulto que ele vai se lembrar das aulas, ele vai se lembrar dos textos bíblicos, e quando ele for fazer alguma coisa errada, poxa, não era assim que a minha tia falava, né? Então, essas referências vão vir, vão vir. Que Deus abençoe cada um de vocês, e obrigada pela oportunidade, pela confiança, né? Porque eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, eu decidi compartilhar, e abençoar outras pessoas também. Amém. Amém. Bom, temos agora um tempo para perguntas e respostas. Podem ficar à vontade em abrir o microfone para fazer a pergunta ou escrever aqui no chat que eu leio para ela. Alguma coisa? Marcelo, você está falando, não estamos ouvindo. Se for alguma pergunta, o microfone está fechado. Obrigada, Dá. Ah, não, tá. Obrigada, Dalet. Nós gravamos, né? E vamos colocar, estamos gravando ainda, e vamos colocar no site do MED, lá na página do MED, para quem quiser acessar novamente ou enviar para alguém da igreja que não pôde participar, certo? Vai ter essa oportunidade. Fala, Vinícius, vai pelo microfone ou quer digitar? Pode falar. Oi, boa tarde, a paz. Muito obrigada pelo tempo. A gente estava conversando de que estratégia a gente pode fazer quando a gente tem... Agora, a gente está começando essas aulas online, né, com as crianças da nossa igreja. E a gente tem, assim, de várias faixas etárias, né? A gente tem criancinha menor, a gente já tem uns quase pré-adolescentes na mesma turma online. Aí eu queria te perguntar, Sidney, que estratégia você sugere para a gente, no caso, online, para atender, assim, porque a gente sabe que as demandas são diferentes, né? Então, como atender essas estratégias online? Obrigada. Nada, pergunta bem, bem interessante. Eu sugiro que dentro da aula preparada, da rotina que você preparou, que nos primeiros itens, vamos supor, você preparou naquela aula 5 itens, né? Oração, louvor, tal, tal, tal. Naqueles 5 itens, os primeiros itens têm que contemplar as crianças menores, porque o tempo dela de atenção é rapidinho. Elas não ficam 20, 25 minutos, elas ficam 5 a 10, né? A criança maior, ela consegue ficar desde o início até o meio,
Dependendo da idade, ela consegue até o final. E aí, do meio para o final, você contempla na sua fala, nas suas atividades, mais elaborados que possa chamar mais a atenção dessa criança. Porque senão ela vai ficar assim, tá muito infantil. E o outro vai ficar assim, tá muito esquisito isso, né? Não estou entendendo nada. Então, eu sugiro fazer nessa ordem, de tempo de concentração. A mesma aula, vamos supor que você preparou uma aula de 30 minutos. Os primeiros 15, as atividades que contemplam os pequenininhos. A atenção, porque o outro ele vai participar. Ele está ali ligado, tá? Aí aquele pequeno ele já perdeu a atenção, já se distraiu. Mas o maiorzinho ficou ali focado. Aí é onde você pega ele do meio para o final. Essa é a minha sugestão. Já tive essa experiência em fazer, e a maioria das vezes ela dá certo. São estratégias que dá certo, tanto no presencial como no virtual. A gente consegue contemplar a faixa etária. A gente entende que não é 100%, né? Não é perfeito, o recurso é muito, muito novo, e como essa faixa etária é pequenininha, eles estão muito no concreto, eles não conseguem visualizar o abstrato ainda, então a gente propõe dessa forma, tá? Que o pouquinho que ela reter, e mesmo que o vídeo ficou em 30 minutos, mas a criança tem a oportunidade de rever, é esse rever que cria memória a longo prazo. O vídeo não fica cansativo, e ela, eu quero ver de novo. Então fica curioso, fica gostoso, fica agradável. Respondi isso, a pergunta, sim? Respondeu sim, ótimo, muito obrigada. Vamos lá, tem aqui no site, ó. Gilmara agradeceu, obrigada a você, Gilmara, pela participação. Aqui, ó, aproveitando a pergunta, a Dalet, também pode fazer uma separação de faixa etária, se houver a possibilidade? Kátia, depois que ela responder, você pode completar, ok? Sim, porque depende da estratégia de cada igreja. Tem igrejas que estão abordando toda a faixa etária, tem igrejas que estão abordando só os pequenininhos, tem uns que não conseguiu com os pequenininhos, estão só com os maiores. Então, são realidades bem diferentes. Tá? Então, se a igreja ela tem essa condição e consegue abordar essa faixa etária, ela pode fazer sim específico. Se ela consegue fazer os dois, separar, também pode. O que a gente não pode é deixar de fazer, seja ele separado ou seja ele junto. Tá? Agora, se você notar que as crianças tá se perdendo, é uma hora de assim, parar, pensar, de rever a estratégia. Não está dando certo. Que como está tudo muito disperso e cada um no seu lugar, no virtual, a criança dispersa bastante. Então, rever a estratégia. Será que se juntar? Às vezes tem irmãos menores que participam com os maiores. Isso também dá estímulo, tá? Pode falar, Kátia. Bom, eu vou falar como mãe e como professora, né? A nossa igreja tem adotado a forma de dividir por idades os vídeos para as crianças. Todos os domingos nós temos berçário, infantil e para os primários. Ajuda muito, né, a questão da divisão, mas o que a gente aprendeu ao longo dessa pandemia? Porque foi uma experiência que a gente adquiriu agora, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A gente percebeu que tudo que é muito dinâmico é o que as crianças está chamando a atenção. Eu falo isso pelos meus filhos, eu tenho um de 5 e um de 7, 2 meninos. Então, os vídeos que a gente tem colocado, tem uma professora lá que ela usa a rotina, assim, perfeita, estilo APEC, né? Ela usa tudo, os olhinhos fechando, a oração, isso também chama muita atenção, mas o que tem ganhado muito foco das crianças são os vídeos animados, ou quando o professor, a pessoa que montou o vídeo, coloca algum tipo de recurso, assim, que a criança fique muito vidrada, porque eles estão tendo muitas aulas online, e se você coloca uma aula muito longa online, para eles não vai ser nem um pouco interessante, né? Então, é isso que a gente tem tirado de lição. Os vídeos animados têm funcionado muito.
Tem alguns aplicativos que você consegue usar por uma semana, 15 dias, da forma free, depois você tem que adquirir, mas é uma experiência, às vezes vale a pena até a igreja adquirir, para o professor ir trabalhando. Ó, eu confesso que eu não tinha experiência nenhuma nessa área, sempre trabalhei com criança ao vivo e sempre dessa forma, e para mim foi um ganho muito grande, porque Deus sabia como eu estava ansiosa para poder contribuir de alguma forma, e eu consegui trabalhar com isso de uma forma natural, fui aprendendo, fui conseguindo desenvolver esses aplicativos e foi tranquilo. E os meus filhos, quando eles assistem a aula, tem que ser comigo. Então, isso que é um conselho para os pais, né? Não adianta o professor fazer uma aula perfeita. E o tempo, né? As aulas da nossa igreja têm sido, no máximo, 12 minutos. E a gente quer trazer isso para 10, né? Os vídeos animados têm sido 7 minutos e o berçário tem sido 3. E essa questão da rotina que a Sidneia falou, eu percebi que é mais fácil você fazer uma rotina online do que você fazer ao vivo. Porque, às vezes, com as crianças, você esquece, você se perde, você esquece de... Eu mesmo já dei aula e esqueci de fazer a aplicação, contei a história, e eu notei que o online a gente consegue fazer exatamente, porque você pode gravar, não deu certo, você grava de novo, né? Então, é isso que eu tenho notado. Com as crianças, você precisa chamar a atenção dos pais, né, no bom sentido, falar, senta com seu filho, porque eu já percebi que os meus filhos estão sentados do meu lado, às vezes eles não estão entendendo, e eu falo, para o vídeo e explico, né, então tem que ser a participação dos pais, e os professores ali têm que aproveitar esses recursos que a gente tem aí, que estão aí bombando na internet, né, tá bom? Obrigada, Kátia. Eu vejo assim que esses recursos eles sempre existiram. A gente não conhecia porque ainda não tinha necessidade, né? E com a pandemia, a gente teve que se virar, aprender como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, experimentar o que dava certo, o que não dava certo. E eu acho assim que são estratégias válidas. E eu gostei do que você falou do tempo do vídeo. O tempo do vídeo respeitou o tempo de concentração. Isso é importante, né? Na minha igreja, nós estamos fazendo do pequenininho até o maiorzinho, até o pré. O pré não, o junior, tá? Então, são vídeos que contemplam essa faixa etária. Curtinhos também. E a questão dos pais... E eu estava conversando, meu esposo é pastor, né? A gente conversou muito sobre isso na época. Se agora os pais estão tendo que ser pais de verdade, no sentido assim, porque a gente percebia que chegava na igreja, deixava, ia para a salinha, e se a tia soltasse esse menininho, essa menininha antes, nossa, como é que ela soltou antes? Nem terminou ainda, o pastor não deu a benção, porque tinha que ficar lá, no fundo. E a gente estava criando uma outra proposta mesmo de mudar essa cultura. A criança, ela veio cultuar também, ela veio para ser abençoada, e ela veio para levar bênção para casa. Então, a gente está mudando essa cultura. Leva-se muito tempo para os pais entenderem isso, para os pais participarem, tá? Mesmo que o pai seja... Ele vai na igreja, ele é cristão, mas para ele, a criança ele precisa entender que a criança, ela é parte da igreja. Ela está vivendo aquele momento também. Ela não está projetando assim, a sua criança do futuro, a criança ela é agora. Né? E a gente precisa mudar essa mentalidade. O presencial, como você falou aí, realmente, a rotina você consegue manter no virtual, porque está tudo escrito, você já grava e monta daquele jeito. O presencial, a gente tem que praticar, tá? O reloginho a gente colocou na parede. Então, as crianças muito pequenas, a gente fez uma seta bem grande com EVA. Agora é hora da oração. Pede para uma criança, ou cada domingo uma criança, aí você se organiza. Vamos lá, põe a seta na oração, vamos orar. Vamos passar para o item 2. Aí a criança vai lá e muda a seta. Porque aí as crianças acostumam, participam, porque está pondo a mão na massinha, né, no material, e você consegue se organizar. E isso acontece mesmo, viu? Poxa, uma vez eu esqueci de fazer uma oração. Gente, como é que faz uma aula sem uma oração? Não pode isso, né? Então, acontece porque agitação, o movimento,
se tem alguma coisa diferente naquela igreja, naquele culto, naquele dia, né? Tem uma festividade, a criança fica agitada, e aí tem muita coisa para você dar conta naquele momento ali. Realmente pode acontecer. Então, a sugestão que deu certo para a gente lá, e que eu tenho divulgado para o pessoal, é faça um cartaz de rotina. Mesmo que só você enquanto professora está olhando. Ou se você fizer um desenhadinho para criança. Mas só para você não se perder, para você conseguir chegar. Porque o que não pode faltar aí é a palavra, né? A palavra é essencial na vida da criança. E ela tem que aplicar na semana. Respondi tudo, assim? Ficou alguma coisa a ver? Eu vi, Kátia, que já colocou aqui, que pediram os indicativos dos aplicativos, eu vi que já está aqui. Então, vocês já se comunicaram, já trocaram as figurinhas. Ótimo, ótimo. Ed, eu tenho usado muito Meet, porém as apresentações são através do PowerPoint e outros do YouTube. Ah, legal. Eu, como só uso esse, então, só conheço o Meet também. Só uma palavra, Marcelene. Em cima da fala da Kátia, a gente, tanto em sala de aula normal, a gente não usava os recursos, né, de animação. Com a situação, essa questão aumentou, multiplicou, teve gente assim que criou para divulgar, para conseguir esses recursos, e esses recursos foram melhorados ao longo do tempo, aí desses últimos 5 meses. Prende atenção. No momento que nós estamos, prende atenção, mas vai chegar uma hora em que essa criança, ela vai assim, nossa, eu não aguento mais de aula virtual, eu não aguento mais de Facebook, eu não aguento mais isso, porque o corpinho dela é ativo, ela quer pular, ela quer pôr a mão na massa, então vai satisfazer por um tempo. Eu tenho um filho de 7 anos também, que eu tenho que sentar do lado, explicar para ele, tudo certinho, passa a mesma situação que você, mas eu percebo que chega uma hora e assim, mamãe, eu não aguento mais de ver vídeo. Mas eu explico, é o que a gente tem, é o momento que nós temos, filho, e é importante aprendermos de Deus, tá? Porque e se a gente tivesse de fato uma perseguição, como é que seria? Não teria nem virtual e nem EBD. Então essas memórias bíblicas, elas precisam estar acontecendo na cabecinha deles. Só um relato pessoal, quando meu filho estava com 1 ano e meio, eu já sussurrava no ouvido dele, hoje é dia de ceia. Aqui é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Só fazia isso. Toda ceia eu repetia isso. Toda ceia eu repetia isso. Que a minha intenção era criar memória nele. Memória do sacrifício de Jesus, da lembrança e tal. E aí, nesses 5 meses de isolamento, a gente foi fazer a ceia aqui em casa. Aí pus na mesa, tal, fui ajeitar outras coisas. E ele do nada falou assim, mamãe, eu já morri para o pecado. Nossa, olhei assim, né? 7 anos, morrer para o pecado? Eu não cheguei nesse ponto ainda com ele. Aí eu falei assim, filho, o que é morrer pelo pecado? O que é? Ah, mamãe, é quando a gente não faz mais as coisas erradas. A gente deixa tudo para lá. Aí eu falei assim, ele entendeu a mensagem da cruz. Ele entendeu. Mesmo com 7 anos, porque a questão do sussurrar palavras. Então, você faz um vídeo de 5 minutos, mas aqueles 5 minutos foi intenso e produtivo, ele produz frutos. Melhor do que um vídeo de 1 hora e meia. Chega, ai, como eu tô cansada, eu nem quero ver de novo, mamãe, tô muito cansado. Então, o que ficou do vídeo? A gente nunca vai saber, né? E para essa faixa etária, tá? A faixa etária maior, né, já consegue sentar, assistir 1 hora e meia. Então, eu pego muito nisso, respeite a faixa etária da criança. Poxa, a criança não fica perto, não fica no culto, como é que faz? Gente, ela tem apenas 3 anos. Ela entendeu que ela pode andar, explorar, e que as coisas eu posso tocar. Então, ela está explorando o ambiente. A gente tem que respeitar isso também. No entanto, enquanto cristão, colocar limite. Agora é hora do culto. Não pode andar. Agora é hora da oração.
Nós temos que respeitar, estamos falando com Deus. Então, a gente vai colocando limites. Entende que a palavra, o ensino bíblico, gera mudança de comportamento na criança? Que tem criança que chega na igreja, vai derrubar a igreja, né? Porque ela não está acostumada, não está ensinada, né? Ela não tem o apoio da família, dos pais. Então, a gente tem tudo isso. E sobra para nós, professores de EBD e de culto infantil. Uma vez uma amiga me perguntou assim, Giné, o que eu faço se a criança sair correndo da aula da EBD? Eu falei assim para ela, ó, vai no banheiro, você chora, né? Ora e volta para aquela criança, porque aquela criança, ela precisa de você. Ela é a ovelhinha desgarrada. As outras já estão lá no aprisco, já estão lá pintando, desenhando, ouvindo musiquinha. Então, estressa, cansa, às vezes fica desanimado, né? Poxa, preparei tanto esse vídeo, essa sequência, e nem prestou atenção. Isso cansa. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor, Ele nos abençoa. Sempre tem uma palavra de ânimo, né? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tá? Não desiste não, Kátia. Fica junto. E o fato de você também ter compartilhado os vídeos comigo, eu passei para minha turminha lá. Então, e eu tenho compartilhado também com outras colegas de outros bairros, e a gente tem compartilhado experiências. O meu está funcionando assim, o meu está assim, o meu está assim. E a gente tem trocado vídeos e aulas. Tem dado certo. A gente tem crescido muito enquanto professor, enquanto cristão, nessa área do ensino. A gente ampliou o nosso olhar, né? Como que eu vou chegar lá? Mas diante de tudo isso, de todos esses recursos que a gente tem que ter, assim, no coração o objetivo daquela aula e o que eu quero que ele aprenda com aquele texto, com aquela passagem bíblica. Isso aí, para todo professor, tem que ficar bem assim, claro. Legal. Eu vi aqui o comentário da Elisângela, né? É verdade. Minha filha sempre participou na preparação das minhas aulas e com 6 anos ela queria se batizar. Aí aguardamos até ela completar 8. Muito bom. Kátia, pode falar. Então, não, na verdade, eu só queria completar dizendo que eu não estou fazendo propaganda desses recursos, não. Mas uma dica, né, que eu gostaria de deixar para vocês é que, assim como qualquer recurso recurso novo que você tem que aprender a usar antes de passar para as crianças, esses recursos gráficos online, de vídeos, você tem que aprender antes. E como eles dão esse período para você experimentar de graça, a minha dica, que é algo que eu não consegui fazer, é você entra no YouTube e procura os tutoriais que tem explicando como é que funciona. Porque aí, a partir do momento que você pedir a licença de graça por uma semana ou por 14 dias, como é o XPLI, você já vai saber como usar. Porque se você deixar para aprender naquele período de uma semana, você não consegue. Eu consegui montar 2 vídeos pelo VideoScribe, mas correndo, ficando 6 horas na frente do computador. Então, essa é a minha dica, que você aprenda antes de poder pedir o recurso de graça, porque o VideoScribe, para vocês terem uma ideia, a licença dele anual, ela é em dólar. Se você for pedir hoje, para 1 ano, são R$500 por mês. Então, o pessoal que tem adquirido o VideoScribe normalmente é para trabalho, né? É pessoa que trabalha já com vídeo de propaganda, então são pessoas que já usam isso como uma ferramenta de trabalho. Para nós, que somos da igreja, não é algo que vai ser permanente, né? Então, é algo que a gente vai usar aí de forma esporádica, ou não, né? Pode ser que a igreja continue aproveitando, né? E justamente falando nessa linha, a gente notou que muito mais crianças e pessoas têm visualizado pela média de pessoas que estariam assistindo, isso nos cultos também, né, estariam assistindo as aulas dentro da igreja, né, às vezes a criança chega atrasada, ela perde a abertura, né, e o vídeo, ele tá ali, ele tá completo, ele tá com a música, ele tá com o versículo, ele tá com a história bíblica e a aplicação. Então, se a criança não assistir hoje, amanhã ela pode assistir. Então, a gente tem que aproveitar dessa forma. O InShot, que foi o outro que eu coloquei aí, ele é um aplicativo do celular, ele não vai consumir muita memória, foi uma moça da igreja
que montou os vídeos do berçário e passou. E é interessante porque você faz colagens. Por exemplo, eu montei um vídeo de 7 minutos, então eu comecei falando no começo, eu gravei eu falando, oi para as crianças, coloquei um vídeo no meio, um vídeo animado, e aí no final eu coloquei finalizando. Só que quando você pega um vídeo da internet, você tem que ficar atento se é algo que é permitido, né? De repente, alguma igreja que fez, você vai estar aí, entre aspas, roubando, né? Você vai estar baixando. Então, eu peguei um vídeo que eu vi que eles não tinham nenhuma restrição, e quando você coloca ele no aplicativo, você tem a opção de tirar a narração. Então, como era um vídeo em inglês, eu tirei a narração e coloquei a minha narração. E aí eu mexi no vídeo, eu cortei, tirei pedaço, tudo isso pelo celular. O celular, a gente está sempre com ele na mão. Então, assim, em 1 hora você consegue criar um vídeo de 7 minutos completíssimo para as crianças. E você consegue atingir desde os pequenininhos até os de 14, 15 anos, que vão olhar ali de uma outra forma, né? Uhum. Quem não está fazendo vídeo, está fazendo aula mesmo, cuidado com o visual que você coloca atrás, tá? Vai chamar mais atenção do que você. Então, às vezes, você coloca um monte de coisa colorida, que vai chamar a atenção da criança, e aí quando você está lá falando da história, do texto, ou fazendo uma oração, a criança vai estar bem dispersa, porque ela só tem um foco, que é atrás, tá bom? Que é para você equilibrar isso daí, a sua imagem com a imagem que você tem de fundo, tá bom? Diferente do vídeo, o vídeo todo vai chamar atenção, tá ali, todo conectado, tá? Mas quem tá fazendo aula ao vivo, né, pelo Facebook, às vezes coloca um cenário, às vezes tem que tomar cuidado com isso, com essa referência, tá? Às vezes a tia fica lá atrás com um monte de boneco na frente, né, um monte de cartaz, e a criança nem vê a tia falando. E é importante, como está tão distante, é importante ver o rosto da tia naquele momento que está ao vivo. Então, são apenas detalhes, sugestões, cuidados, né? E melhorando. Obrigada, Kátia, por compartilhar a sua experiência. Obrigada mesmo, gente. Todos se reinventando, né? Nós temos ainda mais um tempinho para perguntas. E enquanto vocês pensam, eu quero fazer uma coisa. Mostra aquele livrinho que você mostrou das 52 ideias. Ó, é uma coleção de 4, então tem maneiras de memorizar a Bíblia. Então, eles são de jogos. Ah, tá. Tá? Maneiras de incentivar a leitura bíblica através de jogo, de brincadeiras. Maneira de ensinar missões. Tudo assim, dinâmico, de acordo com a faixa etária, né? De 4 a 12 anos, ali é de 4 a 10. Certo. Ai, que beleza. Eles são vendidos juntos ou separados? Separados. Ah, tá. Então, quando eu descobri há uns 6, 7 anos atrás, aí eu fui descobrindo os outros, porque eu fui experimentando as estratégias, e aí eu gostei da coleção. Aqui, 52 maneiras de ensinar a criança a evangelizar. Entra na aplicação bíblica. Aquilo que eu ouvi, eu tenho que aplicar. Eu tenho que falar para o outro. Então, tem algumas estratégias de brincadeiras. Aí, Elisângela e o Ed fizeram a pergunta que eu ia fazer aqui. São fáceis de se encontrar? Ainda tem para venda? Sim, vende na internet, tá? Em livrarias. Eu posso depois passar as livrarias que eu tenho de referência. Na física, loja física, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não tenho ido, tá? Desde o ano passado. Tenho comprado mais pela internet. Então, mas eu sei os sites que tem. Tá. Tem e eles outras devem sugestões. ter média de quanto cada um? Cada um, assim, média de quanto? Eu paguei na época, que não faz muito tempo, né? O último que eu comprei, eu paguei, acho que foi 42. Ah, tá. Então, só para a gente ter ideia do custo. É um custo, assim. Só que é um material que é para a vida toda. Ele é bem dinâmico. Tem cruzadinha, caça-palavras, tem caça ao tesouro bíblico, dá para pôr essa molecada para correr, né? Para brincar em casa. Tragam aí umas, não sei, tipo assim, uma sandália que Davi usou para matar o leão.
Aí todo mundo vai lá, pega uma sandália para mostrar, entendeu? Sandália, faz referências. Tem uma amiga que ela contou, ela acho que pegou uma bengala do pai. Tem várias coisas aqui que não dá, acho que não vai dar para ver, que tá muito pequenininho. Mas ela pegou a bengala do pai e explicou que é bengala, mas poderia ser um cajado. Quem tinha um cajado em casa? Teve uma lá que providenciou um cabo de vassoura para ter um cajado. Então, você fez uma dinâmica, uma brincadeira, e ela fez pelo Facebook, ao vivo, né? E a criança só ponhava lá, né? Eu peguei, tia, tá aqui. Tia, minha mãe pegou para mim e tal. Então, foi uma forma de interagir as famílias. Muito bom. Eu fiz o seguinte, eu anotei aqui na sequência que aparecia na tela para mim, os presentes, né? Quem estava presente. E numerei, coloquei uma numeração ao lado de cada um. Então, eu vou fazer um sorteio agora. Que aí eu fiz, não estava programado, mas quando você mostrou o livrinho, eu achei interessante. Por isso que eu perguntei antes, a gente conseguia achar. Senão eu sorteio, prometo, depois a gente não acha, aí, né, fica feio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sortear e depois eu vou colocar o meu telefone aqui, porque quem for sorteado, manda para mim o endereço no WhatsApp, que eu já vou fazer a compra online para ir direto para a casa da pessoa, ok? Então, eu estou com todos os nomes aqui. Vamos lá. Não dá para bater, né? Tamborzinho. Torçam aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou dar uma dica antes de eu falar. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Né? Bom, então, é isso aí. Então, a gente tem duas opções aqui, né? Ou o primeiro da lista, ou o último da lista, né? Então, vamos lá. Quem está, o número sorteado, ó, vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver aqui do lado se está saindo. Número 21, deu para ver? Ok? Número 21. O número 21 na sequência aqui para mim, ó, eu fiz a listinha, tá? E o número 21 é Vinícius. Parabéns. Parabéns, Vinícius. Parabéns. Eu vou colocar o meu nome aqui, meu número de telefone. Já estou colocando. Gente, eu tô surpresa agora. Oh, meu Deus, a gente gritou aqui. Parabéns, Vinícius. Ó, eu não consigo fazer duas coisas. Deixa eu olhar aqui a digitação. Oh, glória a Deus, que ótimo. A gente gritou. Literal. Certinho. Ó, aí me manda o WhatsApp, nesse WhatsApp, me manda o endereço de vocês, tá? Que eu vou fazer a compra lá e mando para vocês, tá bom? Aí eu Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Vai ser muito bom. Graças a Deus, que bom, fiquei feliz. Ó, Marcelene, fala. acabei de descobrir aqui que a Americanas está fazendo uma promoção desse daqui, tá por R$17 na promoção na Americanas. Olha que beleza. Então já podemos, depois você me manda o link que a gente já manda esse daí. Para quem se interessar, corre lá na Americanas. Ó, o Ed falou assim, que teria 4 temas e tem que ter 4 sorteios. Mas eu estou com o presidente do MED, me restringiu o orçamento, entendeu? Então, só tem orçamento para um, tá? Por isso que a gente só pode sortear um. Eu até perguntei o preço para ter uma noção, né? Porque eu falei, de repente, a gente faz mais. Nós não vamos conseguir fazer um. Tá bom? O pessoal já está achando aqui, ó, do Extra 24. Ai, que beleza. Benção, benção. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Temos aí mais alguns minutinhos. Fala, Ed. Oi. Então, a gente estava vendo esses temas e a preocupação que eu vejo tá tudo fácil. Hoje na internet você encontra diversos
assuntos, ferramentas, como todos disseram aí. Mas aí eu penso no seguinte, essa pandemia ela veio para dar uma reviravolta, e eu vejo a igreja meio que parada nessa situação toda, tá? Tudo o que foi falado hoje assim, foi bênção, foi maravilha. A gente vê que as escolas estão se revirando, mas esse ensino híbrido que está sendo colocado agora, eu creio que vai continuar na igreja, mesmo que a gente volte nesse presencial. Tá? Então, assim, é um desafio muito grande. Eu tenho orado muito a Deus mostrar assim, o propósito dele para a igreja, para ensino, porque essa semana até coloquei na internet, lá no grupo, em relação às igrejas que estão praticando, atuando, e outras que estão paradas. É fácil hoje, porque qualquer celular consegue transmitir, você dá uma aula, mas é um desafio muito grande para nós, enquanto professores, tal, reinventar. Que nem a Kátia colocou, tem que ser dinâmico. Não dá para você ficar sentado, falando, e isso não digo só para criança, porque a gente está falando bastante de criança, mas eu tenho adolescentes, adultos, os idosos, que não sei como é que vai ser. Se você ficar parado, vamos lá, dando aquela aula, e ele sentado olhando. Se não tiver essa dinâmica, essa conversa, brincadeira. Então, eu creio que esse ensino vem para frente aí, e nós temos, como igreja, temos que se reinventar, como a Sidneia colocou. E se surgir a perseguição? Então, nós temos que ter ferramentas, e infelizmente, para quem não gosta da tecnologia, tem que se adaptar para poder ter como alcançar as pessoas que estão em casa. Tá? Estava fazendo um estudo ontem sobre as profissões do futuro, e boa parte delas trabalha essa questão do relacionamento. Entendeu? Uma profissão que eu achei muito interessante lá, o walkie-talker, que em Londres, esses dias, teve um boom violento. Que é? Você tem um aplicativo como se fosse um Uber, que as pessoas entram para conversar. Tanto que em Londres montaram um Ministério não vou lembrar o nome agora, que é para atender esse trabalho. Imagina, você entra no aplicativo, eu estou em casa sozinho, vou lá bater um papo. Então você bate papo. Não é coisa de psicólogo, psiquiatra, não. É você dar atenção, principalmente para as pessoas de melhor idade. Então, eu creio que vem mais coisas pela frente. Aí a gente tem que estar, como eu digo sempre, antenado e preparado, principalmente para as crianças. Entendeu? Eu tenho feito um trabalho, eu tenho agora 5 horas, o Meet, que eu monto no PowerPoint, baixo alguns desafios da internet e vou lançando para que eles possam ter esse tempo. Como a Marcelina, outro dia a gente estava conversando, ela falou, a criança sai de casa, dentro de casa. Marcou muito isso. Então, é importante isso. Para a gente, às vezes, fica maçante. Minha filha, por exemplo, ela fica o dia inteiro no celular, porque ela tem as aulinhas dela 2 horinhas, e depois o resto do dia é oficina, é plantão. E aí, como é que aí chega no final de semana, tem a igreja, mais tela. Então, a gente tem que ficar bem. Então, é a saúde, a visão, entendeu? O que eu tenho visto de reportagens aí sobre crianças com depressão, com excesso de violência, com violência doméstica crescente. E estou falando assim só com crianças, não estou falando de mulheres e outras coisas mais. Tá? Então, me preocupa muito essa questão. E nós temos que estar pronto e preparado para isso. Tá? Por isso que tudo que
Sidneia colocou, a Kátia, do que a gente coloca aqui, é para provocar a gente falar, opa, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso me mexer mais ainda do que esse propósito ao qual Deus me chamou. Há muito mais que enfrentar pela frente. Então, aí. Benção, Ed. E é verdade, essas aulas do Meet, meu filho tem participado, é um arraso dele correndo dentro de casa aqui para dar conta. Muito bom. Ó, tem uma pergunta da Dalet aqui, que a Lídia também achou que a dúvida dela também. Então, eu vou fazer a pergunta da Dalet. Você responde, Sidneia, se tiver alguma consideração final, você já faz e nós já encerramos, ok? Tá. Como incentivar os pais a fazer esta memória nos filhos? Eu tive isso quando pequena, aqui na igreja temos tentado, mas vejo o quanto é difícil explicar para os pais. E é o que a Lígia disse, que faço minhas as suas palavras, muito bem colocado. E o Vinícius também confirmou, muito boa questão. Pais. O problema não é as crianças, é os pais. Eu tenho feito, vou compartilhar minha experiência, eu tenho feito uma forma de acolher esse pai. Mesmo que o material tenha sido produzido só para as crianças, de vez em quando, cada 15, 20 dias, eu mando uma mensagem curta para não encher o celular do pai, para ele não ficar chato, né? Depois ela fica mandando um monte de coisa. Pai, como que está? E aí eu falo o nome da criança. Como que ela está? Tá tudo bem? Tá conseguindo cumprir a liçãozinha da EBD? Olha, senta com ela. Ela vai amar o senhor sentar com ela. Nossa, ela está tão orgulhosa porque o pai está participando. Então, você tem que encher a bola do pai, para esse pai poder sentar com ela. E não é só de EBD, né? De lição de casa, de escola, a maior reclamação é: eu não tenho tempo para essa criança. O pai cristão, ele tem que ter tempo para essa criança. Porque se ele sentar com a criança, filho, vamos ler um versículo? Olha o versículo que a tia deixou, vamos assistir o vídeo junto? Eu tenho certeza, eu não vi ainda nenhuma criança que dissesse não. Eles sentam, eles participam, mesmo que curtinho. Tá? Então, quando é presencial, eu já fiz em outro momento, alguns anos atrás, reunião de pais, como se fosse a IBD, é uma escola. Então, a gente fez todo um acolhimento com os pais, explicamos o tema que ia trabalhar naquele período de 6 meses com a criança, o que ela ia aprender da Bíblia e qual seria a participação deles, que a gente precisava do apoio deles. Que nem escola, sabe? Olha, a lição vai para casa, pai, mas tem que participar, viu? A gente fez isso, mas de uma forma acolhedora, calorosa. Naquele momento, nós tínhamos pais que só passavam e deixavam a criança embora, né? E a gente fez esse acolhimento, os pais começaram a participar um pouco mais, porque essa faixa etária que nós estamos falando, eles são dependentes do adulto. São dependentes para ler, para estudar, para fazer um texto, eles são dependentes. E também tem a questão da faixa etária, que é a atenção da família, atenção do pai, atenção da mãe. Então, se eu não fizer, ela vai sentar comigo aqui para fazer. Nós temos esse outro lado também, né? Já acontecendo. E nós temos, sim, que pensar em estratégias de como aproximar esses pais. Seja eles cristãos, ou seja eles que não são, mas a criança gosta da igreja, então ele passa lá e deixa alguém de confiança, e depois só pega, né? Para buscar. Às vezes acontece isso na nossa igreja, a pessoa passa. Ele passou tanto para buscar meio-dia que agora ele frequenta a igreja. Porque toda vez que ele ia meio-dia, a gente sempre tinha alguma coisa para ele. Você quer um café? Você quer um pão? Você quer um pirulito? Olha o que ela ganhou hoje. E hoje a família da igreja. Então, a gente tem que fazer essas estratégias, né? De acolhimento e de aproximação dos pais. Porque não é só a questão bíblica. Os pais não... É o professor, gente. O professor é que tem a estratégia de ensinar. E o pai não tem paciência, né? E a gente tem que transformar, e esses livros são muito legais porque ele envolve a família. Então, a família consegue brincar com a criança, biblicamente, e
poxa, a criança tem o pai presente, está brincando comigo, está aprendendo da Bíblia, então são duas, três coisas aí juntas. Tem um jogo que chama Plano da Salvação, é um tabuleiro bem grande, eu tenho ele, posso disponibilizar para quem se interessar, depois você só arruma os pinos e o dado, e é muito interessante, porque o meu filho vai atrás do pai para poder brincar com esse jogo. E aí, no jogo, conforme vai jogando o dado, vai cair nas casinhas, tem que ler um versículo, tem que voltar para trás, tem que confessar o pecado, tal, 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 tal. E meu marido já vai explicando para ele, sabe, filho, por que que tá assim? Ó, o pai cristão envolvido. Então, o pai que também frequenta a EBD na sala de adultos, ele tem esse conhecimento para poder instruir a criança em casa. E a gente não está encontrando isso nas igrejas, né? Em muitos lugares, tá ficando a desejar mesmo. A gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar esse compromisso do pai cristão. Porque a pandemia mostrou, como eu falei, dessa situação dessa mãe, né, que falou para a tia da EBD que tinha que resolver porque o filho estava desobediente em casa. Mas e a questão da mãe? Da participação dela, da responsabilidade dela enquanto mãe cristã? Porque ela também não frequentava, ela só ia de vez em quando. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, gente, tem muito trabalho. Nós, professores, temos um trabalho de acolher as crianças e de instruir esses pais, né, a ensinar a criança em casa. Aí já é um outro projeto, né, de aula em casa com as crianças, mas além de faltar muitos professores, que a gente tem que ficar correndo atrás, né? Quem quer ser professor de EBD? Aí a gente diz, quero não. Então, quando alguém fala assim, quero, você já abraça, já põe na sala de aula e já dá todo o material para ela. E não é só isso, você tem que acolher essa professora, você tem que dar suporte para ela, material para ela, precisa estudar com ela esse material. Se você põe na rotina, às vezes ela nunca pegou uma rotina na mão, você tem que explicar como fazer. Então, o líder, né, o presidente, ele tem que ter essa sensibilidade de instruir esse professor, para esse professor conseguir chegar a estar mais próximo dos pais, porque os pais vão direto no professor. Como que ele se comportou hoje na salinha? Ele falou o versículo direitinho? É onde o professor pode estar instruindo, acolhendo e orientando. Quando for presencial, né? Virtual, a gente põe eles para correr atrás dos objetos que a gente quer, que a gente sabe que está participando. Maravilha, Sidney. Alguma consideração final? Senão nós já fazemos o encerramento. Obrigada a todos que acreditaram, né? Tipo assim, nossa, o que ela vai falar? Como é que é isso? E fui professora de EBD adolescente, porque não tinha ninguém, a gente tinha que ajudar, a gente ama a obra. Então, as minhas perguntas eram, como que eu faço? Como que é isso? E as pessoas foram me instruindo. Então, foi a partir dessa história que eu fiz os tópicos, porque eu pensei, o professor também, ele pode ter essas dúvidas, e as dúvidas que eu tinha, e que alguém me instruiu, que alguém me ajudou. Então, eu pensei nisso, pensei em vocês mesmo, professores, nós temos que investir no nosso ministério, enquanto professor de escola bíblica, enquanto ensino, não é fácil, é desgastante, né? É bem cansativo, mas é válido, é válido. É válido, o Senhor tem abençoado. E eu gosto muito daquela passagem bíblica dos talentos, né? Que é distribuído o talento tanto para um, tanto para outro, e cada um faz alguma coisa, e só um que faz. Então, o que foi posto nas nossas mãos? O que foi posto nas minhas mãos? É ensinar? É ensinar criança? É trabalhar com essa faixa etária? Não sei. Como que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Então, a gente tem que buscar recursos, se atualizar mesmo, estudar, ler. Eu não sei informática, mas a colega que sabe, então elas fazem parceria, uma ajuda a outra. Nós temos que caminhar juntos, né? A situação está aí, o mundo está aí,
A internet também tem coisas boas, mas tem coisas pesadas para as crianças, e eles estão à disposição. E uma criança bem instruída, bem orientada, ela, longe ou perto dos pais, ela consegue dizer, eu não quero ver isso. É onde ela vai mostrar a sua memória. Eu não quero ver isso. Eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A palavra do Senhor, Jesus. Foi aquilo que eu aprendi na IBD, foi aquilo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha tia, que é cristã. Então, a gente tem que... eu gosto muito disso, essa questão da memória. A memória está muito com a gente, né? De quem eu fui e de quem eu sou agora. Eu fui alguém que estava conhecendo Jesus, agora eu já conheço. E agora eu tenho que mostrar para os outros. Para a criança, isso, ela tem que crescer nisso, porque ela se torna um adolescente, um adulto. Eu aprendi lá na IBD, e agora, o que eu faço com o que eu aprendi? Então, se eu aprendi informática, eu sei onde atuar. Se eu aprendi matemática, eu sei onde atuar. Se eu aprendi economia, eu sei onde atuar. E o que eu aprendi com a IBD? Com os vídeos, com as lições, com as aulas, o que eu aprendi? Onde eu vou atuar? Né? É uma pergunta que eu faço muito para as crianças. Onde você vai usar o que você aprendeu hoje? Aplicação para a vida, memória, aquilo que você coloca no seu coração, e cada vez que você ouve, você nunca mais esquece. Muito obrigada por tudo, obrigada, professores, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Abençoe o líder de vocês, o pastor de vocês, a comunidade de vocês, sejam muito abençoados. E as nossas crianças precisam da gente. Deus abençoe. Muito obrigada por tudo. Tudo bem. Amém. Nós que agradecemos, Sidneia, a sua disposição, seu tempo, seu carinho. Tem várias mensagens de agradecimentos aqui. E eu vou mandar depois para ela, gente. Nós estamos no minuto final aqui, então eu não vou ler, mas isso também fica gravado junto com o vídeo, então eu vou mandar. Mensagem da Lídia, né, sobre realmente essa postura dos pais, a escola, o avô cuida do dia, a igreja evangeliza, e depois eles liberam o YouTube para a criança dar sossego, né? E muitos agradecimentos, nós que somos gratos a vocês pela participação, pela disponibilidade, gratos pela disposição da Sidneia. Uma observação minha a respeito da questão de chamar os pais, é interessante envolver o Ministério de Casais nisso, porque a igreja é um corpo, e cada um atua de uma forma diferente, né? E nós, como toda igreja, já temos ainda essa dificuldade, né, da participação dos pais. Mas houve uma época em que uma forma de atacar essa dificuldade foi fazendo atividades de conscientização dos pais no Ministério de Casais. E como a Sidneia disse no começo, a repetição. Repetimos de formas diferentes para conscientizá-los da necessidade de se envolver. E até uma atividade que ficou muito marcada nesse processo é que nós trouxemos aos pais o seguinte: vocês sempre se sentam no dia dos pais e no dia das mães para ouvir os seus filhos fazerem apresentações para vocês, não é? Pois então, no dia das crianças nós inverteremos. Os seus filhos vão se sentar para ver vocês fazerem uma apresentação para eles. E foi muito interessante ver os pais e as mães, porque nós deixamos a cargo deles isso, se envolvendo, preparando uma música, ensaiando de uma forma diferente para subirem, e as crianças todas na frente, nos bancos da frente, recebendo aquela homenagem dos pais, né? Então fica aí uma sugestão, interagir com o Ministério de Casais para conscientização. Nós somos muito gratos. Sidneia, me passa o link do livro. Vinícius, me passa aí o endereço de vocês, que eu já faço isso agora para não atrasar. Amém? Eu vou passar, Marcilene. Obrigado. Obrigada a vocês. Ed, faz uma oração pela Sidneia e por nós para encerrar, por favor. Tá por aí, Ed, ou você saiu para o Meet? Ah, tá aí, tô te vendo. Faz uma oração para encerrar. Benção, vamos orar. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós te louvamos, glorificamos e agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor organizou, preparou, direcionou e trouxe as pessoas certas para os momentos certos, Pai.
Te louvamos, Deus. E a partir desse momento, coloca, Senhor, em nosso coração, Senhor, essa semente, abre o entendimento, dá sabedoria para que possamos fazer o melhor para os nossos alunos, Senhor. O Senhor nos chamou para esta missão, para esta tarefa, e sabemos que pessoas precisam, Senhor, mas nós também precisamos da Tua mão sobre as nossas vidas. Por isso te peço, Pai, cuida de cada um, dá toda a direção, Senhor, dá o que o Espírito Santo tem reservado para cada um, Senhor, que esteja à frente à sua sala de aula, de frente com as pessoas que não conhecem a Tua palavra também, aqueles que precisam se fortalecer, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Te agradecemos por esta tarde, pedimos as Tuas bênçãos sobre cada família aqui representada, cada lar, Senhor, que possa ser cuidado e guardado pela Tua mão poderosa, Senhor. Que esse fim de semana seja de bênção, que possamos florescer, Pai, cada vez mais. Nossa oração, neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.